A Frente Parlamentar da Agropecuária se reuniu na manhã de hoje em Brasília para discutir, entre outros assuntos, as estimativas que apontam para uma quebra de safra brasileira de grãos. Também na pauta do dia, o cenário externo, com os protestos de produtores rurais na Europa. O repórter Márcio Fontinelli traz os detalhes. Por conta das mudanças climáticas no Brasil, já é esperado a queda na produção de grãos no país. O quinto levantamento feito pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, mostra, por exemplo, que a safra da soja deve ser 3,4% menor em comparação ao ciclo 2022-2023. Já o milho deve ter uma produção 18 toneladas menor que a registrada na safra anterior. O assunto foi destaque na reunião de hoje na Frente Parlamentar da Agropecuária em Brasília. O presidente da FPA, deputado federal Pedro Lupion, comentou a situação, citando inclusive a questão dos preços de vendas dos grãos e o endividamento dos produtores rurais no Brasil. Veja, hoje nos foi apresentado pelo pessoal do Mato Grosso e também pela CNA os números referentes a essa quebra de safra, algo que a gente já percebe no dia a dia como produtor, no convívio com produtores do país, aí é uma situação extremamente preocupante, que não se trata exclusivamente da quebra de safra por clima ou por outros problemas. A gente está falando também de uma questão mercadológica muito grave, em que os preços das commodities despencaram e hoje os preços que estão sendo praticados em soja e também em milho não pagam o custo de produção. Então é algo que é uma crise muito grande que está vindo ou já está acontecendo. Essa crise precisa ser contida de alguma maneira. Ela pode ser contida através do exercício do Ministério da Agricultura, de adotar política de preço mínimo, fazer alguma compra, tentar alguma solução, através das instituições financeiras, de acessar mais crédito e possibilidade de antecipar esses pagamentos para os produtores, mas acho que não vamos escapar de uma prorrogação de dívidas aí, porque os produtores estão endividados e estão com problemas. Outro assunto que foi levantado durante o encontro da Frente Parlamentar da Agropecuária foi o protesto de produtores rurais na Europa. Com uma lista de reclamações que vão do excesso de burocracia à regulamentação ambiental, os ruralistas de países como Espanha, Alemanha e Portugal têm cruzado os braços e organizado uma série de manifestações. Para Pedro Lupion, apesar da tensão, o Brasil não deve seguir pelo mesmo caminho. Essa onda de protestos lá gera diversas discussões aqui no Brasil sobre o produtor rural brasileiro, de que o governo tem atacado o produtor, que tem sido difícil conviver com esse governo, que políticas públicas muito contrárias a nós, que nós somos sempre vistos como adversários e se nós teríamos a iniciativa de organizar protestos dessa maneira aqui no Brasil. Acho que as coisas são completamente diferentes, né? A Europa vive um momento completamente distinto do nosso, eles têm um problema seríssimo lá de safra e de demandas impostas pelo Parlamento Europeu, uma discussão inclusive sobre o bloco europeu, se deve ou não ser mantido daquela maneira e tal. Nossa realidade é completamente outra, nós estamos com um problema esse ano, vamos ter um problema sério de safra, vamos ter um problema sério de crise, mas ainda não vejo a necessidade de nós colocarmos os produtores rurais na rua aí para protestar.